Olá, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aulinha. Que assim seja. Muito bem! E aí, Aninha, tem alguma novidade? Então, tia, outro dia eu tava vendo uma aulinha muito especial Que legal, Aninha! e falava sobre como é importante a gente valorizar a nossa vida e que a vida é um presente que Deus nos deu. Eu assisti essa aula. É uma aula que fala da alegria de viver. E você gostou, Aninha? Gostei, mas assim, eu fiquei com uma dúvida, que é assim, por que as pessoas, tem gente que não valoriza a sua vida e depois se suicida? Muito bem. Então, hoje nessa aula a gente vai falar exatamente sobre isso, Aninha. Olha só! Vamos tirar a sua dúvida, então. Senta aqui pertinho da tia para poder ouvir sobre as pessoas que não valorizam esse presente de Deus que é a nossa vida. Às vezes destrói. E quando acontece isso, a gente acaba cometendo o suicídio. O suicídio é quando a gente tira nossa própria vida. Então vamos estudar mais sobre isso? A gente tem aqui uma imagem que eu trouxe, tá? Da nossa página da aula 9, que fala o seguinte: Tia Líria, mamãe me pediu para fazer uma prece pelo cantor Dirso. Pobre Dirso suicidou-se. Lenina, a sua prece lhe será um grande alívio. Então, quando nós realizamos prece para quem não valoriza esse presente de Deus que é a vida, a gente está ajudando de alguma forma. Eu li numa revista que ele suicidou porque tinha desgosto pela vida. É isso que acontece. Muitas pessoas tiram a própria vida por estar desgostosa, triste com a vida. E aí tem uma questão aqui que fala o seguinte, Aninha: de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então, por que as pessoas ficam desgostosas pela vida? Sabe qual é a resposta? Quer saber, Aninha? Quero sim. Efeito da ociosidade. Sabe o que é ociosidade, Aninha? Não sei não, tia. É a gente ficar sem fazer nada, sem estudar, sem ouvir uma boa música, sem ler, sem ajudar, sem trabalhar. Então, muitas pessoas ficam desgostosas por falta do que fazer, ou às vezes até tem o que fazer, mas não tem forças para fazer. Da falta de fé e também da saciedade. Então, vamos lá. Tem outra questão aqui. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? O que você acha, Aninha? Você acha que cada um tem o direito de tirar a sua vida? Eu acho que não, porque a vida foi um bom presente que Deus nos deu. É isso mesmo. É isso a resposta. Não. Só a Deus, nosso Pai, Aninha, que tem esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, quando a gente comete o suicídio porque quer, a gente está transgredindo a lei de Deus, está descumprindo a lei de Deus. Muito bem. Aí tem uma pergunta do Edom aqui para o tio. Por que alguém suicida? Quais são os motivos? Então, existem vários e o livro aqui coloca alguns. Fuga das misérias e das decepções do mundo. Escapar à vergonha de uma ação má. Então, a pessoa ela cometeu algo de errado e ela quer escapar, né, dessa vergonha do que ela fez de errado e acaba tirando a própria vida. Perda de bens materiais. Sabia, Aninha, que tem pessoas que não suportam a dor de, às vezes, ter que ficar sem dinheiro, ter que perder um emprego, perder uma casa, e aí elas acabam tirando a própria vida.
Aí tem algumas imagens que a tia trouxe aqui, Aninha, mostrando a fuga das misérias, as pessoas que muitas vezes enfrentam situações difíceis, de fome, de frio. Olha lá, estou com tanto frio, vou me jogar debaixo de um carro e pronto. A outra situação, ela me traiu, vou suicidar. Você deve cometer o suicídio, estou lhe esperando. Olha lá, um espírito desencarnado influenciando essa pessoa realmente tirar a própria vida. Isso realmente acontece. Nesse caso, é um caso de obsessão em que o espírito ele tenta influenciar esse jovem a cometer o suicídio. Então, a gente tem que ficar bem esperto aí com os nossos pensamentos de tristeza, né, de vergonha, né, de estar numa situação difícil e não saber como resolver. Então é importante a gente conversar com alguém que a gente confie. Então ali os espíritos benfeitores, vamos ajudá-lo. Então não é somente os espíritos inferiores que estão próximos da gente. Os nossos espíritos protetores, aqueles de boa vontade, também tentam nos ajudar a nos afastar dessas ideias, mas depende somente de nós. Nesse caso, é uma situação que ele estava tentando escapar de uma samá por conta da vergonha. E o outro, perdas de bens materiais. Perdi tudo, minhas propriedades e minha honra, vou me matar. Vou suicidar. Aí, o que aconteceu aqui nessa situação? Pensei bem, li o Evangelho, desisti de cometer o suicídio. Obrigado, Senhor Jesus, pela boa inspiração. Meu filho, pense em Deus. Olha que bacana. Então, muitas vezes a gente tem opções de fugir do suicídio, né, de se livrar dele, de não cometer isso e aprender principalmente com o Evangelho como valorizar a nossa vida. E os espíritos benfeitores estão ali o tempo todo do nosso lado, nos inspirando a fazer uma oração, a ler o Evangelho, a estudar. Aí tem outra questão aqui. Que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Ah, o plano espiritual é muito bom, então eu vou me matar. E aí? O que o livro dos Espíritos nos responde, Aninha? Vamos ver aqui. Outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir-lhe que seja permitido voltar. Isso mesmo. Então, se a gente quer chegar mais rápido a uma vida melhor, o que a gente tem que fazer aqui, enquanto a nossa vida não está muito boa? Buscar fazer o bem, Aninha. Você tem buscado fazer o bem? E aí? Como você tem buscado fazer o bem? Eu faço oração. Que mais? Participo das aulinhas Ei, online. muito bem, Aninha. Boa criança. A outra questão aqui. Não é, às vezes, meritório o sacrifício da vida quando aquele que o faz visa salvar a vida de outrem ou ser útil aos seus semelhantes? E aí? Isso é sublime conforme a intenção. Quando a gente sacrifica a nossa vida para salvar a vida de outra pessoa, né? Isso depende da intenção que a gente está fazendo. Mas Deus se opõe a todo sacrifício inútil e não pode ver de bom grado se tem o orgulho a manchá-lo. Então depende da intenção de cada um aí em salvar a vida do próximo e expor a própria vida. Nesse caso aqui a gente tem uma ilustração, né, de uma pessoa que estava ali no mar, estava se afogando e o outro se arriscou e foi salvar a vida, né, com boa intenção. Então isso é louvável, né, mas a gente sempre tem que tomar as precauções aí também. Tio Calixto,
o que é suicídio moral? E aí, o que é suicídio moral? Lenina, é o suicídio ocasionado pelas paixões, isto é, os vícios, tais como o cigarro, o álcool, a raiva. Então, são os vícios morais que nós carregamos e acabamos prejudicando a nossa vida com esses vícios. Muito bem. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então, vamos ver o que acontece, quais as consequências, né, para quem comete o suicídio. Então, são muito diversas as consequências. Não há penas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Essa consequência é o desapontamento. Alguns espiam a falta imediatamente, outras em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, aqui tem um exemplo de uma reencarnação anterior, que a pessoa, ela ali cometeu suicídio, né? Vou me matar. E na reencarnação atual, que Deus, como Pai bom e justo, sempre permite que nós possamos reencarnar em um novo corpo. Tenha fé em Deus, meu filho. Quem sabe um dia você poderá andar. Então, muitas pessoas que cometem um suicídio acabam reencarnando com consequências no corpo físico. Muitos sem andar, outros com problemas de retardo mental. Consequências daquele ato de mutilar, de prejudicar o próprio corpo. Pois tudo que fazemos para o nosso corpo físico, a gente tem que lembrar que nós temos um corpo espiritual, que é o nosso perispírito, e ele fica impregnado de todas as ações que a gente comete, tanto boas quanto más. Então vamos ficar espertos aí para o que a gente está fazendo ao nosso corpinho espiritual também, não é somente o nosso corpo físico. E os efeitos do suicídio? Quais são os efeitos? Aí que tem uma imagem mostrando o tipo de desencarne. Quando a gente desencarna de forma natural, olha lá, crianças, o que acontece? O efeito sobre o laço fluídico que une o corpo do perispírito. O laço, ele se rompe no período certo. Então, quando é o momento da gente desencarnar e aquilo acontece, né, no tempo certo, esse laço, ele se rompe. Agora, para o suicida, o que acontece? O laço se rompe antes do tempo certo. E as consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão durante mais ou menos tempo. Aí o espírito se conserva que ainda pertence ao número dos vivos, ele se sente ainda que está vivo, tem todas as sensações ali de dor. Então é bem complicado os efeitos do suicídio. Um exemplo aqui no livro da ficha de um suicida. Aí tem o nome da pessoa, o Elonelton, ele desencarnou com 19 anos. Ele tinha que viver até os 75 anos. Então, vamos pensar aqui, crianças. Aí tem uma linha do tempo do Elonelton, encarnado na Terra. Ele viveu ali, ó, tem a ficha dele, a linha do tempo. Até os 19 anos foi o período que ele viveu. E ele tinha que completar essa existência até os 75 anos. Só que ele se suicidou. No total de anos no Vale dos Suicidas que o Elonelton teve que cumprir, foram 56 anos, até acabar, até esgotar todo o fluido vital. Então isso é algo que acontece para quem tira a vida antes do tempo certo. Então, quando a gente transgride essa lei divina, então é importante a gente entender isso, que todos nós temos uma programação aí na nossa existência, até quantos anos
a gente tem que viver. E lembrar que a gente também tem que cuidar do nosso corpinho. Porque se a gente começa a ter maus hábitos, a comer de forma desregrada, a não cuidar do nosso corpinho, a gente também pode aí morrer antes do tempo por não estar cuidando dele como deveria. Ah, dói o meu corpo. É como se os vermes me roessem todo. Então esse é um exemplo das sensações que esse espírito desencarnado que se suicidou está tendo. Então, sentindo os vermes ali roendo o corpo dele. Outros espíritos ali suicidas. Estou com frio, estou com fome, socorro. Então isso acontece lá no Vale dos Suicidas. Graças à nossa querida Mãe Santíssima, a gente tem a ajuda da Legião dos Servos de Maria, que buscam auxiliar esses espíritos lá no Vale dos Suicidas. Tem o Hospital de Maria de Nazaré, que é um imenso parque ajardinado, que é um local para atender esses espíritos aí que transgrediram a lei divina, que não valorizaram esse presente especial que é a vida. Que bom que nossa Mãe Santíssima aí está sempre nos ajudando e nos protegendo, não é mesmo, crianças? Então vamos agora para nossa atividade. Mas agora deixa eu perguntar para a Aninha. A Aninha vai me ajudar agora a resolver aqui a nossa atividade para ver se ela entendeu, se ela conseguiu tirar as dúvidas dela com relação ao suicídio. Tem uma pergunta aqui. De que forma um suicida pode reencarnar? Vamos lá, Aninha? Vamos ver se ajuda a tia aqui a responder? Vamos lá, crianças? Tá bom, tia. Vamos lá, então. De que forma um suicida pode reencarnar, nascer novamente um novo corpinho? Feliz porque o suicídio não causa mal a ninguém? E aí, Aninha? Ele pode reencarnar feliz? O suicídio não faz mal a ninguém? O que a gente viu? Acho que não. Pode nascer de cérebro retardado. Isso pode acontecer? E aí? Eu acho que sim, talvez. Então vamos ver. Sem problemas de saúde, a letra C. Você acha que a pessoa vai reencarnar sem problemas nenhum de saúde? Não vai ficar nenhuma sequelinha ali? Eu acho que é a B. Pode nascer de cérebro retardado. Vamos ver. Resposta correta, B. Ei. Muito bem, Aninha. Vamos lá. Vamos encontrar a outra atividade aqui. O que evita uma pessoa a tentar o suicídio? Então, a gente tem várias coisas aqui. O que evita a pessoa tentar ou cometer o suicídio? Materialismo, uma pessoa que é muito apegada às coisas materiais, isso evita ela a cometer o suicídio? Não. A obsessão evita? Acho que não. Eu vou falando aqui, depois a gente vê. A caridade evita? Evita? Desgosto pela vida? Evita? Não. O egoísmo evita o suicídio? Não. Alegria de viver evita? Evita? Fumo? Não. Fumo prejudica, né, nosso corpo. Miséria e pobreza evita a pessoa cometer o suicídio? Tá em dúvida, então vamos ver. Orgulho? Não. Por vergonha de uma ação cometida? Também não evita. Drogas? Também não. Álcool? Também não. Aqui só tem duas coisinhas que evitam: a caridade e a alegria de viver. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer também, Aninha, para evitar o suicídio.
a gente pode fazer o culto do Evangelho no lar, trazer luz para nossa casa, proteger os nossos vizinhos, fazer oração pelos suicidas. Que tal você fazer um culto do Evangelho aí na sua casinha e lembrar de colocar a intenção pelos suicidas, por aqueles que não respeitam esse presente de Deus? Uma boa dica aí, né? Então, tem muitas coisas que o trabalho no bem, a caridade, que a gente viu aqui também, é uma das formas aí da gente estar bem longe desses pensamentos, ouvir boas músicas. Aí no nosso canal tem tantas músicas bonitas, né, da evangelização infantil. Verdade. Né, que a gente pode colocar para o nosso papai, para nossa mamãe, para os nossos amigos ouvirem também. Então tem muita coisa, um bom livro, assistir um bom vídeo de histórias bonitas, não é? No nosso canal também tem um monte, não é? Vídeos das nossas aulinhas, é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aulinha, que vocês possam ajudar quem está aí triste, com ideias aí de desgosto pela vida, que a gente possa valorizar esse grande presente que Deus nos deu.